Entenda um pouquinho da nossa enquete de hoje. Onde pode chegar o time B do Flamengo? Na reportagem. E o Flamengo chega forte novamente para 2020, disso ninguém duvida. O rubro-negro manteve a base multicampeã do ano passado e o time está próximo de comprar em definitivo o artilheiro Gabigol. Além disso, o Mengão vem reforçando a equipe reserva, já que vai ter um calendário para lá de puxado com novas competições. E os nomes que estão desembarcando no Rio de Janeiro são considerados reforços de peso, deixando o Flamengo com um time B de respeito. Na zaga, Gustavo Henrique, apresentado hoje, foi contratado. Thiago Maia está por detalhes de ser o novo volante do clube, enquanto na frente o trio formado por Michael, Pedro Rocha e Pedro se destaca pela qualidade. E com essas chegadas, somadas a jogadores como Diego, René, Vitinho, entre outros reservas, deixam o time B do Flamengo em outro patamar. E para você, onde o time reserva do Mengão chegaria na temporada? Rodrigo Bueno, José Eduardo Savoia. Na tela agora aqui do Giro Fox, o time B, o time alternativo do Flamengo. Com as chegadas do Pedro e do Michael, as duas últimas revelações do Campeonato Brasileiro. 2018 a revelação foi o Pedro, 2019 a renovação foi o Michael. César, João Lucas, Tuller, Gustavo Henrique e René. Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, Michael, Pedro e Vitinho. Evidentemente, gente, a gente está colocando aí um esboço. Muitos desses têm condições totais de disputarem vaga no time titular, né, o Rodrigo Bueno? Olha, Jackson, o Palmeiras venceu o último brasileiro em 2018 dele, praticamente com o time B. A gente lembra que o Filipão estava dando prioridade para a Libertadores, para a Copa do Brasil, os torneios de mata-mata, assim como o Renato Gaúcho faz no Grêmio. E mesmo assim, o Palmeiras encaixou uma série de partidas sem perder e acabou sendo campeão. Eu acho que o Flamengo está seguindo essa linha, montando um time reserva, um time alternativo tão forte, muito mais forte que a maioria dos concorrentes, que o Flamengo pode muito bem vencer o Brasileiro, não com tanta sobra como foi na temporada passada, tendo alguns tropeços, mas pode sim, assim como o Palmeiras fez em 2018, vencer esse campeonato brasileiro, aproveitando muitos dos seus suplentes. E o Pedro, depois eu tenho informação, acabei de ter contato com o staff dele, viu? Terá, daqui a pouquinho, o Rodrigo Bueno trazendo informações sobre o Pedro. A enquete, porque o nosso conselho de estagiários, responsável esse conselho pelas nossas enquetes maravilhosas aqui no Giro Fox, pergunta: com a chegada de Pedro, qual seria a posição do Flamengo reserva no Brasileirão? Rodrigo Bueno, o seu voto depois do Savoia. Campeão, Libertadores, Sul-Americana, Z4. Eu vou na aposta de segurança, Libertadores. José Eduardo Savoia. A teoria é muito difícil, né? Mas de qualquer forma, pela qualidade dos jogadores no papel, eu também diria que vai para a Libertadores. Sem muito mistério, Rodrigo Bueno, a informação do Pedro, o seu contato com o staff do atacante que vai deixar a Fiorentina e vai vestir a camisa do Mengão, um desejo dele antigo, né? Informação na Itália de que está tudo certo e, de fato, eu confirmei. As coisas estão praticamente encaminhadas, eu já tenho há 2 semanas dito dessa aproximação, o desejo do Pedro pesa também, tinha a proposta do Grêmio de compra em definitivo de parte dos direitos, o empréstimo com a opção, exigência de compra da Fiorentina, está tudo acertado, 13 milhões de euros deve ser o valor do negócio se o Flamengo depois quiser adquirir em definitivo, mas o Pedro ainda não deve chegar, tinha gente falando na Itália que ele viria amanhã. Sexta-feira. Isso. Famoso sexta-feira? Também conhecido como amanhã. Não é quinta-feira? Ah, não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Sexta-feira a previsão. Então muita gente falando que seria amanhã, a princípio não. Ainda faltam alguns detalhes burocráticos, mas o Pedro vai jogar no Flamengo, atendendo à vontade dele. E outros interessados, no caso do Grêmio, já há quase 2 semanas, já tinham a resposta. Olha, o Pedro vai jogar no Flamengo. Era o desejo. Era o desejo dele, o staff dele e tal, pesou muito isso. Aí era só o acerto com a Fiorentina e liberou esse empréstimo com os direitos federativos, o passe, né, antigamente, estipulado com o valor de 13 milhões de euros. Então, Pedro vai sim jogar no Flamengo. No site do foxsports.com.br, reportagem completa também, assim como as informações do Rodrigo Bueno, dizendo que sim, o Pedro vai vestir a camisa do Mengão no ano de 2020. Não foi bem na Itália, mas um jogador jovem, jogador
jogador que bate lá no futebol europeu, Savoia, e não rende aquilo que era esperado. Vem tentar reerguer a carreira aqui no Mengão? Então, por isso que eu acho que às vezes os empresários, os chamados agentes, têm que botar na balança. Se é muito cedo, é muito tarde. Tem jogador que vai cedo e dá certo. Tem jogador que vai cedo, jovem, e não dá certo. Então é muito individual, né? É muito heterogêneo esse tipo de avaliação. Mas eu acho que tem jogadores que poderiam evoluir mais, chegar a uma seleção brasileira, construir uma carreira mais sólida e depois se transferir. Porque o futebol na Europa é muito diferente do que o futebol praticado aqui. É um futebol mais pegado, mais marcado, mais forte, com menos espaço, com mais intensidade. Então nem sempre o jogador tem tempo de se adaptar, né? Então fica aquele negócio, vai para lá para jogar, mas não joga, aí vai para um time menor e o jogador brasileiro normalmente não tem essa capacidade de adaptação, o tempo de espera, não entende isso e quer voltar. E aí se desvaloriza, né? Por isso que eu acho que o Pedro, que já provou que sabe jogar bola, agora ele tem que provar no Flamengo que está recuperado daquela lesão. Depois da lesão ele nunca mais jogou. Eu entendo, conversando com os médicos, que esse tipo de lesão é grave, mas é perfeitamente recuperável, né? Então ele precisa de quê? De chance. E aí ele vai ter que brigar por uma posição também no Flamengo, para ter esse espaço para se recuperar. Então não é fácil. O acordo com o Gabigol parece que está bem encaminhado, né? Muito provavelmente vai assinar com o Flamengo, vai ter um novo contrato com o Mengão de 4 anos. 4 anos o Gabigol, artilheiro do Flamengo. 4,5, né? Ele até junho de 2024. 4,5, né? Artilheiro do Flamengo na última temporada. O Pedro, antes dessa lesão, convocado para a seleção brasileira, lembra? Estava convocado. E tinha um interesse do Real Madrid muito quente, né? Pela contratação do Pedro, revelação do Campeonato Brasileiro de 2018. A gente vai falar agora da Florida Cup, mas antes, sala de entrevista coletiva. Aquela hora que eu pedi para você sair, Savoia, fui sem educação. Com licença, Savoia, agora a sala aqui, daqui a pouquinho o Gustavo Henrique vai ser apresentado neste local aí, na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. Baita contratação do Flamengo, hein? Que zagueiro é o Gustavo Henrique. Me agrada muito, Rodrigo. É um grande zagueiro, literalmente. O que você ia falar, né? 1,90 m e todos. 1,90 m e todos. Vai ajudar o Rodrigo Caio, até que tem um bom tempo de bola, velocidade, mas uma das deficiências dele é jogo aéreo defensivo. Então eu não sei, eu já cheguei a falar aqui, até a gente me cornetou, mas o Gustavo Henrique, ele é tão bom e oferece essa possibilidade forte do jogo aéreo, que em algumas situações o Flamengo pode jogar com os 3 zagueiros. Né? O Rodrigo Caio já foi volante, ele poderia fazer uma sobra, Gustavo Henrique e Pablo Mari. Tem gente achando que ele vai bater com o Pablo Mari, jogadores de características mais parecidas, grandalhões, né? Bom passe e tal, mas eventualmente pode acontecer dessa opção. Eu acho um tremendo de um reforço. O Flamengo, na janela de transferências, está sendo campeão. Foi campeão do Brasil o ano passado e na janela de transferências, para mim, o Flamengo já é o campeão. Já em instantes, a apresentação oficial, portanto, de Gustavo Henrique, mais um reforço do Flamengo para 2020.